Você já se sentiu paralisada, sem saber como agir? De medo de imaginar o que as pessoas iriam pensar ou falar de você? Ou então já vivenciou o outro extremo? Se sentiu tão superior às coisas e às pessoas que acabou afastando as pessoas do seu redor. Independente das duas cenas, independente de qual você já tenha vivenciado, você vivenciou a experiência do orgulho mal usado. Eu gosto muito de pensar no orgulho como sendo uma vitamina. E ó, vale aqui ressaltar que independente do seu temperamento, é fato que sem conhecimento você vai experimentar em algum momento da sua vida o orgulho mal usado. E isso independe do tipo de temperamento que você tenha. Eu gosto, como eu já te falei, de pensar no orgulho como sendo uma vitamina do nosso corpo. Vamos pensar aí na vitamina B12, né? Eu tenho baixa B12, por isso que eu sei das consequências de ter pouco dessa vitamina no meu corpo, né? A gente se sente cansada, é mais dificultoso, mais trabalhoso para você se concentrar e para você pensar nas coisas, né? Se a gente for pensar no extremo, né, ter muita vitamina B12 no nosso organismo, isso também acaba sendo prejudicial. Em algum momento, meu rim, meu fígado, né, vai acabar sendo sobrecarregado e eu vou também ter consequências desse excesso. Então, perceba que se eu tiver pouco, eu tenho problemas. Se eu tiver muita B12, eu também tenho problema. O ideal é que a gente tenha aí um valor ideal, né? Uma quantidade ideal de B12, dessa vitamina no nosso organismo. Assim também eu penso que é o orgulho. Se eu tenho orgulho em excesso, eu vou acabar me sentindo tão superior às pessoas, achando que eu sou melhor que todo mundo. E aí, obviamente, que vem com o rótulo de ser arrogante, né? É lógico que eu vou afastar da minha vida as pessoas que talvez contribuíssem de forma muito positiva para alguma coisa na minha vida. E isso a gente vê muito dentro do comportamento das coléricas, né? Onde eu me acho tão boa naquilo que eu faço. Eu acredito que só eu faço aquilo tão bem feito e no tempo ideal que eu acabo desprezando o valor das outras pessoas, né? Então eu não dou valor para as pessoas e acredito que elas nem saibam fazer como eu sei fazer, porque obviamente eu tenho orgulho em excesso. E obviamente isso vai trazer consequências para minha vida. Afinal de contas, a tendência é de que eu fique o quê? Sozinha. Por outro lado, se eu tiver pouco orgulho na minha vida, e aí eu vou falar um pouquinho mais especial sobre as melancólicas, é óbvio que eu não tenho orgulho daquilo que eu faço, porque eu tenho medo no fundo do que as pessoas vão falar de mim. E aí todo esse movimento, né, de tipo, ai, deixa eu tentar fazer as coisas da melhor forma possível para eu não ser questionada, vem com um rótulinho bonito que as pessoas colocam como perfeccionismo. Então, eu não faço as coisas porque eu sou muito perfeccionista, né? Virou uma desculpa para o orgulho mal usado. Porque no fundo, não é que eu sou perfeccionista e que eu quero que as coisas fiquem bem feitas, né? Eu tenho a necessidade de ter as coisas perfeitas e bem feitas porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. E aí a gente entra num ciclo aqui para as melancólicas, né? Onde eu quero fazer as coisas, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar, aí eu não faço porque eu sou perfeccionista, aí eu deixo de me apresentar e de me posicionar na vida e eu me torno então uma mulher invisível. Aí isso me deixa triste, quanto mais triste eu fico, mais eu quero ficar invisível, menos eu quero fazer porque mais eu tenho medo do julgamento, e vocês entenderam que aí acaba ficando num ciclo que a gente chama de vicioso, onde eu estando nesse ciclo, eu não trago nenhum benefício para minha vida, muito pelo contrário, eu só trago desconforto. Então a gente pode perceber o quê? Que independente se o orgulho vai ser usado de forma em excesso, onde eu me sinto tanto que eu espanto as pessoas, ou se eu vou usar esse orgulho de forma tão mínima que ele também possa me trazer prejuízos, eu vou estar em sofrimento. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que é a da vitamina, né? Em excesso ou em falta, eu vou ter alguma consequência para minha vida. No caso das vitaminas, eu tenho uma consequência no meu corpo físico.
Na questão do orgulho, eu tenho uma consequência, né, de falta de posicionamento, ou então daquele posicionamento onde eu vou começar a invadir a pessoa, as pessoas que estão ao meu redor, a tal ponto que as pessoas não vão querer ficar mais no meu lado. Eu não vou ficar do lado dessa doida, ela só né, me invade, só me fere, só me machuca, então é óbvio que eu não vou ficar aqui esperando a próxima palmada, né, o próximo tapa, e eu vou acabar, então, me afastando. Então, perceba que independente dos dois orgulhos, né, no excesso ou na falta, a tendência é que eu fique sozinha, a tendência é que eu acabe de forma invisível. Então, assim, e olha o quanto isso é perigoso, né? Porque a gente está acostumada a entender os temperamentos e, para não dizer todos, para ser honesta com poucas, né? Existem a grande maioria das pessoas que falam sobre temperamento, fala de temperamentos como sendo um conjunto de características. Ah, se você é melancólica, você tem essa característica. Se você é colérica, você tem essa e essas características. Temperamento, gente, é muito mais profundo. Por isso que eu falo, enquanto você não descobrir o seu verdadeiro temperamento, né, entender com profundidade o seu verdadeiro temperamento, você não consegue identificar quais são os seus valores e como é que você vai se posicionar na vida. E aí você acaba entrando em sofrimento. Nesse exemplo do orgulho, acho que ficou bem claro, né, deu bem para entender que independente do meu temperamento, o orgulho, ele está presente na minha vida. Basta eu entender que eu preciso ter repertório de conhecimento, entender o meu verdadeiro temperamento para conseguir me posicionar e usar isso, o orgulho. Porque eu não vou eliminar o orgulho da minha vida. Entendeu? Ó a sacada aqui. Eu não vou eliminar o orgulho da minha vida. E eu também não vou controlar o orgulho. Eu vou aprender a administrar o orgulho com sabedoria. Que aí eu falo, né, que quando a gente entende o verdadeiro temperamento e eu consigo me posicionar na vida, eu me torno uma mulher sábia, uma mulher forte e elegante, que é aquela que diante da situação consegue administrar o que vai fazer. Então, diante do orgulho, eu entendo o orgulho e eu vou administrar isso. A melancólica jamais vai deixar de ter orgulho. Então, diante de uma situação onde ela se percebe atuando com orgulho mal usado, deixando de fazer as coisas que tem que ser feita porque tem medo do que as pessoas vão dizer, ela não vai mais usar o perfeccionismo como desculpa. Entendeu? Ela vai olhar e falar, cara, já deu pra mim. Eu preciso colocar isso daqui em movimento, porque senão eu vou ficar doente, eu vou começar a ficar invisível e isso vai acabar me prejudicando. Vamos pensar nas coléricas que eu acabei de falar? Diante do orgulho mal usado, onde eu me acho tão superior aos outros, que eu começo a comandar e começo a afastar as pessoas, eu falo assim, opa, eu preciso entender e perceber o que aquela pessoa tem de valor. Ou ao menos eu vou ter a escuta ativa, escutar, antes de falar, para eu ver o que ela tem de dificuldade, para eu ajustar, para que ela possa fazer a atividade tão perfeita quanto eu, ou tão próxima do que eu preciso. Por quê? Porque eu entendo, melancólica, colérica que estou sendo, né? Vamos pensar na colérica de novo, que se eu não fizer isso, eu vou acabar sozinha também, tanto quanto a melancólica. Então perceba que eu entender os temperamentos apenas por um conjunto de características não vai me ajudar em nada na vida. Muito pelo contrário, em grande maioria, saber as minhas características só me traz mais desconforto ou negação daquilo que eu não entendo. Porque se eu falo para vocês, a melancólica é orgulhosa, a colérica é orgulhosa, a tendência é de que vocês acham que essa seja uma característica ruim. Quando, na verdade, por falta de repertório de conhecimento, eu rotulo isso daqui como sendo ruim. Só que ela faz parte da minha vida. Porque qual é o orgulho bem usado? É aquele orgulho onde eu sei o meu temperamento, eu sei dos meus valores, eu sei do que é importante para mim, então eu me posiciono para fazer as coisas. Nesse momento, eu entendi o que é o orgulho bem usado. O orgulho vai sair da minha vida, Ana? Nunca. Mas eu vou aprender a usar o orgulho de forma correta.
Então, sim, a Ana é orgulhosa? Graças a Deus. Tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Tenho muito orgulho das coisas que eu posso entregar. Tenho muito orgulho das coisas que eu posso ajudar as pessoas. Tenho muito orgulho de ter o meu momento, por exemplo, só pra mim. Mas isso eu só consegui porque eu descobri o verdadeiro temperamento e eu consegui me posicionar sabendo disso e sabendo dos meus valores. Aí eu consigo usar o orgulho bem usado. Ai, Ana, então você eliminou os 2 orgulhos da sua vida, os extremos? Não, eles continuam aqui. Mas eu, com conhecimento, com o repertório de conhecimento que eu tenho, quando eu me percebo no excesso ou na falta, eu falo, opa, deixa eu ajustar a rota. Deixa eu administrar aqui. Entenderam? Isso faz parte de ser uma mulher sábia, isso faz parte de um conceito do que é o verdadeiro temperamento. Enquanto a gente não entender isso, só um conjunto de características não vai fazer o milagre de fazer você se posicionar na vida com amorosidade, respeito e integridade. Que no fundo é isso que a gente quer. Porque quando a gente aprende a se posicionar dessa forma, a gente passa a ser vista. E quando a gente passa a ser vista, se posicionando, dizendo o que a gente quer, dizendo os nossos valores, né? Impondo os nossos limites, com amor, responsabilidade e amorosidade, respeito e integridade, né? Que é a tríade que eu falo, as pessoas começam a ver a gente, ou seja, a gente deixa de ser invisível. Então, olha o poder que tem o temperamento quando o temperamento é usado com a sua integridade, na sua totalidade, entendeu? Por isso que eu falo, somente o verdadeiro temperamento é capaz de fazer com que você se posicione na vida e deixe de ser invisível. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar tateando e imaginando que os temperamentos é só apenas um conjunto de características. Então, cuidado com a superficialidade das coisas que você encontra na internet sobre o seu temperamento. Isso pode te trazer muito mais desconforto, dor e dúvida do que a solução do momento ou dos confortos que você tem vivendo hoje, tá certo? Espero profundamente ter ajudado. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!